Paz do Senhor, irmãos. Sentado mesmo, irmãos. Pode ficar sentado mesmo? Amém? Sentados mesmo. 1 Reis, capítulo 1, e o verso de número 5. E o verso 6. Todos encontraram? Amém. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizestes assim? O verso 7. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam, seguindo Adonias. Irmãos, o presbítero Hélio falando aqui sobre Davi. Davi, ele foi um grande rei de Israel. A história dele é linda. Faça as palavras do presbítero Hélio a minha. O homem sabia como matar o leão, o urso, o Golias. Era um homem terrível. E ele fazia muito mais além do que lhe pedia. Saul pediu 100 prepúcios, não foi? Ele foi para a guerra e trouxe 200. Então Davi era um guerreiro assim. Deus não colocou ele ali no trono assim por colocar, porque ele tinha suas qualidades muito boas. Mas como chefe de família, Davi foi um fiasco. E você vê que esse rapaz, Adonias, o que dá a entender é que ele cresceu sem limites. Foi uma criança, um jovem, pastor Arlindo, sem limites. Foi crescendo, o pai não corrigiu, o pai não podou quando era tempo de podar. Eu passei, adolescente, por esta fase, pensando numa coisa que eu ficava bravo quando meu pai puxava a minha orelha. Rapaz, eu ficava um arara, bravo. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe nada, rapaz. Você nem saiu das fraldas ainda. Fica quieto que eu sou seu pai. Baixava a cabeça. Minha mãe, puxa vida. Mas eu louvo a Deus pelas correções, porque se eu sou o que sou hoje, foi por causa dos meus pais. Aí Adonias não teve essa correção de Davi, não teve essa orientação, esses cuidados, pastor Nelson, do pai. E ele cresceu sem limite. E nesse momento que ele cresce, ele começa a colocar no coração que ele deveria ocupar o lugar do pai dele no reino. Eu não estou falando aqui nem de Absalão, porque Absalão, todo mundo conhece a história de Absalão. Isso aqui é Adonias, irmão dele. Só que tem um porém aos pais. Se nós não corrigirmos hoje, tratar hoje, nós vamos sendo enfraquecidos diante dos nossos filhos. Se nós não apoiar, não corrigir agora, lá fora eles vão encontrar pessoas que vão apoiar e vão insistir e vão assim influenciar eles e apoiar nas decisões que passam pela cabeça. E a Bíblia vai dizer aqui que teve 2 camaradas aqui, o Abiatar e o outro lá, o sacerdote, que quando ele diz assim, não, eu vou reinar, eu serei rei em Israel. Só que nesse período, presbítero Hélio, Davi já estava idoso, e Davi já estava velho. Representando assim, um momento de fraqueza, um momento de que ele já não tinha mais aquele vigor para tratar no tempo certo. Aí o Adonias levantou. E quando ele levanta agora, ele vai colocar em prática aquilo que estava no coração. Só que a Bíblia vai dizer que nunca seu pai havia o contrariado. Irmãos, fica aqui para nós essa manhã esta grande lição. Deus colocou na nossa mão o cajado.
de nós cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, orientar eles. Por mais que eles vão fazer bico, vão ficar de cara virada, mas vai chegar um tempo que eles vão dizer assim: eu louvo a Deus pelas correções do meu pai e da minha mãe. E eu até anotei aqui alguns pontos que eu vou ser breve, já volto a palavra ao pastor. No livro de Juízes, não precisa abrir não, capítulo 13, o anjo vai visitar a futura mãe de Sansão e vai explicar para ela como deveria ser o cuidado dela com o filho. Não podia beber vinho, não podia cortar o seu cabelo, e os irmãos conhecem a história. Quando ela chega em casa, porque ali ela recebeu a revelação de Deus. Quando ela chega em casa e compartilha com o marido como deveria ser os princípios que aquela criança deveria crescer, ele se alegrou com certeza, mas ele não se limitou simplesmente pela palavra da esposa. Mas ele foi orar ao Senhor para que Deus revelasse também para ele como é que o filho deveria ser criado diante da presença do Senhor. Sabe o que é isso? É quando o casal tem a mesma direção, a mesma fala, não estão divididos, porque hoje, infelizmente, acontece isso. A mãe diz assim: não faça isso. Aí o pai diz: mas não tem nada a ver, pode fazer, dá liberdade. Aí o pai corrige aqui e a mãe desfaz ali. Irmão, irmãs, pais que estão aqui nesta manhã, a sua linguagem deve ser a mesma. Não tira a autoridade do seu marido em casa quando ele for corrigir, e os maridos também não tiram a autoridade da esposa quando ela for corrigir. Se ela excedeu um pouco, se ela foi um pouco bruto, ou ele ou ela, conversa depois a sós. Mas na frente dos filhos, a palavra do pai e da mãe deve ser a mesma. Porque senão, irmão, e pensa numa turma inteligente. Esses dias o meu filho, ele aprontou lá, a Lídia chegou e deu um trato nele. Aí ele veio correndo pro meu lado: papai, a mamãe. Vai lá e resolve com a sua mãe. Você não aprontou? Porque se deixar, pastor Jefferson, se Deus não nos orientar, aí o filho sempre corre para o lado mais fraco. Aí perde a direção, aí não tem correção. O filho faz o que quer dentro de casa e o pai é um banana que abaixa a cabeça e deixa fazer. Mas a Bíblia diz que corrigir faz parte do processo do enraizamento, ser enraizado nas promessas do Senhor. A vara está aqui. A vara está aqui. A Bíblia não dá muita informação a respeito de Daniel, mas eu estava nessa manhã, a cabeça de pregador, não sei se todo mundo é assim, mas a minha é só Deus. Aí o Senhor falou assim comigo, sobre os pais de Daniel. Eu queria, pastor Gabriel, ter a oportunidade de conhecer os pais de Daniel. Por quê? Porque segundo as informações, Daniel tinha 17 para 18 anos quando chegou na Babilônia. Mas ele chegou na Babilônia tão enraizados, tão firme nos princípios da palavra do Senhor, que mesmo sendo um jovem, adolescente para jovem, ele não abriu mão dos seus valores. Eu queria saber como foi que o pai criou ele, como o pai ensinou, como o pai orientou, para nós termos como exemplo, ao ponto, porque o pai não estava, não sei se o pai estava lá ou não, mas não importa. Mas Daniel olhou para aqui e disse: não, meu papai me ensinou que isso aqui não é bom para mim. A mamãe falou para mim que isso aqui não é bom. Os valores foram plantados no coração de Daniel, ao ponto que ele diz assim: não, eu não vou abrir mão daquilo que eu aprendi. Ninguém aprende nada sozinho. Tem um pastor Gabriel para ensinar. Se eu tivesse um pastor Gabriel na época que eu era adolescente, não é bom? A Jó falou: não, é muito bom. Irmãos, eu fico lá acompanhando Jesus. Por isso que a gente cresce meio, sabe, só que nas lutas. Mas essa geração que vem, e pela misericórdia de Deus, Deus sempre vai levantar alguém para cuidar dos teus filhos. Um dia eu orando a Deus e disse assim: Senhor, levante alguém que cuide dos meus filhos, como eu cuido de muitos jovens, filhos de muitos crentes na igreja. Eu falei isso. Aí no dia que eu orando a Deus, o Senhor disse assim: eu já levantei.
Aí a minha serva Regiane e a minha serva Edilane, que está cuidando dos seus filhos lá na salinha, enquanto você está lá na igreja cultuando. Cuide da obra do Senhor, que Deus levantará alguém para cuidar dos teus filhos. Eu já vou finalizar aqui. Ainda em 1 Reis, capítulo 1 e o verso 9, vai dizer o seguinte: e matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou, olha só isso aqui, preste bem atenção. E convidou a todos os seus irmãos e filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Segura um pouquinho. Adonias vai fazer uma festa, ele queria assumir o papel. Agora eu sou rei. Quem manda no pedaço aqui agora sou eu. Já tenho idade suficiente para mandar e fazer o que eu quero. Não foi assim? Aí ele chamou os amigos, presbítero Hélio. Foi aqui que eu até falei com o presbítero Rafa ali. Foi aqui que Deus me confirmou isso aqui. Ele chama os amigos. Chama aqueles amigos, vão fazer uma festa. E fiz um churrasco. Matou vaca, matou boi. Com certeza tinha um chimarrão lá também, porque chimarrão com churrasco, que coisa boa. E aquela festa estava maravilhosa. Olha o verso 10. Porém, a Natã, o profeta, e Beneia, e os poderosos de Salomão, seu irmão, não convidou. Segura aí que eu vou te explicar isso aqui. Você sabe quem é Natã? O presbítero falou aqui. É aquele que chegou com o dedo na cara de Davi assim: você pecou. Você errou. Você destruiu uma família. Você matou um homem que era justo e que lutava pelo teu reino. Esse homem, ele não convidou para a sua festa. Os jovens adolescentes, eles fazem as festas dele, só que chama quem fala a mesma língua. Chama os adolescentes, é um Roboão da vida, que não vai ouvir os cabeluzinhos brancos, que não tem mais cabelo, que são homens sábios. Eles querem ouvir os jovens que têm a mesma idade que ele. Agora eu te pergunto uma coisa: se você está nessa luta, você acha que a sua amiga que tem a mesma idade que você, passa pelas mesmas lutas que você, vai ter alguma coisa para te ensinar? Você acha que vai ter alguma coisa? É claro que ela vai dizer: vai nessa sua força, amiga. Ele é lindo, ele é maravilhoso, fica com ele mesmo. Mas cuidado, tem Natã ainda que cuida da palavra. Por mais que você não quer Natã do seu lado, Deus vai preparar a oportunidade para Natã chegar e dizer assim: põe a tua casa em ordem, aqui não é bagunça, e procura servir ao Senhor com alegria. Sabe qual é, meu? Eu vou contar um negócio. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha as mensagens que os irmãos iam pregar, eu ficava com medo quando começava a pregar. Jesus, o Senhor vai revelar para ele, o Senhor vai revelar para ele, o Senhor vai revelar para ele. Eu ficava com um coração partido, com medo. Porque eu sei que nada fica em oculto, Deus revela todas as coisas. E para finalizar, e vocês sabem que Adonias não foi para frente. Então o conselho de Deus para nós nessa manhã aos pais: corrige enquanto há tempo para corrigir. E aos adolescentes, escutem e busca melhorar cada dia mais diante da presença. E um outro ponto que Deus colocou no meu coração ali, eu encerro agora. Davi, no Salmo 51, disse assim: Senhor, volta a dar-me alegria da tua salvação. Sim, foi assim, não foi? O Senhor até falou aqui. E o Senhor deu? Deu. O Senhor voltou, né, pastor Gabriel? O Senhor deu mais uma oportunidade para ele se levantar do erro e do pecado que ele havia cometido. Mas na hora que o presbítero Edson falava isso, o Senhor falava no meu ouvido: eu levantei e dei uma oportunidade, mas a família e a casa dele não teve a oportunidade de se levantar novamente. Se você errar hoje espiritualmente, se você colocar o joelho no chão, boca no pó,
Irmã Raquel, buscar a presença de Deus, se humilhar, Deus vai te levantar, vai te capacitar, vai colocar você de novo de pé. Mas dependendo da situação e das decisões que você tomar, sua casa e sua família nunca mais vai ter oportunidade de estar na presença do Senhor. Misericórdia. A filha foi envergonhada pelo próprio irmão. Adonias foi morto. Absalão também foi morto. E o que escapou ali, mais ou menos, foi Salomão, que lá na frente também tropeçou e o reino dele, Deus não dividiu o reino na gestão de Roboão, foi na gestão de Salomão. A ordem de Deus foi em Salomão: eu vou dividir o teu reino. Que a obra do Senhor, que a nossa casa não seja dividida por causa das nossas decisões precipitadas, mas que seja uma casa como foi a de Ana. E o filho crescia na vontade de Deus e perseverava, mas estava lá Ana e o seu marido alegre, feliz, porque Deus havia cumprido as promessas. E Samuel crescia, mas crescia na vontade de Deus. Amém? Só um relato e eu encerro aqui. No ano de 2017, vocês aqui era tudo pequenininho, né? Alguns acho que não tinha nem nascido. Ah, sim, já tinha nascido. Eu vou contar uma experiência. Eu estava sentado aqui, aonde está o pastor Nelson? Pastor Nelson, dá um sinal assim. Está ali, ó. Eu estava sentado ali. E no ano de 2017, pastor Arlindo, o pastor Jefferson pregou uma mensagem aqui neste altar. Ele estava em Vitória ainda. Acho que no ano seguinte ele já foi para São Bernardo. E eu não sei se vocês já assistiram essa mensagem. Se vocês não assistiram, corre lá, procure e assiste. O pastor Jefferson pregou uma mensagem sobre Raquel e Lia. Não sei se os irmãos vão lembrar. Que Lia era a vontade de Deus e Raquel a vontade da carne. E eu ainda, bem novinho, estava sentado ali. E eu me encanto com essas mensagens. Eu acho linda, linda. Aí eu chorei tanto daquela mensagem, Deus falou tanto comigo, que eu falei assim: Senhor, um dia eu quero pregar uma mensagem igualzinha a essa. Igualzinha. E eu quero pregar em Curitiba, como teu servo pregou. Eu não preguei sobre Raquel e nem sobre Lia. Mas no dia que Deus me deu a mensagem que eu preguei ontem sobre Jacó e Isaú, é o Senhor dizendo assim: eu cumpro promessa naqueles que permanecem na minha presença. Vocês não sabiam a alegria do meu coração. Foi uma mensagem simples ali. Eu talvez, na minha simplicidade, eu não consegui expressar. Mas no meu coração eu estava do começo ao fim: Senhor, obrigado. O Senhor cumpriu. Vale a pena permanecer. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Vocês adolescentes, sonhem alto. Vocês não sonham em ter um carro, uma casa, estudar? Vocês não sonham? Sonhem também alto nas coisas de Deus. Naquela época, meu Deus, pregar aqui em Curitiba, eu falava assim: é impossível. Mas eu coloquei nas mãos do Senhor e Deus preparou esta oportunidade e eu louvo a Deus por isso. Deus também vai cumprir na vida de vocês as promessas que Ele tem prometido. Amém?